tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia, neste sábado. A igreja nos convida a rezarmos olhando para Maria. Olhando para Maria no sentido de imitar a sua espiritualidade, de viver intensamente o zelo em que Maria teve no seguimento do seu filho Jesus. Como costumo dizer, Maria não foi apenas mãe de Jesus. Maria é discípula do Senhor. É muito mais do que mãe. É muito mais abrangente o sentido discipular em que Maria assume. E é neste caminho que nós também queremos trilhar. Neste tempo quaresmal, olhando para Maria, aquela que é intitulada a Senhora das Dores. Mas antes de abraçar as dores de seu filho, Maria experimenta o sentido discipular do seguimento de seu filho. Por isso, ela é capaz de participar também do momento da cruz de seu filho. Rezemos ao nosso bom Deus neste início de manhã, pedindo a Ele a graça para primeiro sermos discípulos dele, de Jesus. E assim, como Maria, aprender a acolher a cruz ou as cruzes que ao longo da vida vamos encontrando. Que Maria seja sempre este nosso modelo no caminhar, no seguimento do seu Filho Jesus. O texto do Evangelho de hoje é Lucas, capítulo 5, versículos 27 ao 32. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e os mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, percebamos aqui esses 3 ou 4 movimentos que o Evangelho destaca. Jesus está no caminho, como é próprio do evangelista Lucas. Coloca Jesus sempre na dinamicidade que exige o processo do caminhar. E Jesus está nesse caminho, neste processo. E ali no meio deste caminho encontra alguém chamado Levi. Diz qual é a sua profissão, era coletor de imposto, portanto a serviço do império. Alguém, portanto, não bem visto pela comunidade, porque estava a serviço do império. Se o império era aquele que colocava leis pesadas sobre o povo, especialmente os mais pobres, como é ainda hoje, infelizmente, no Brasil e no mundo. E Jesus se dirige justamente a este cobrador de imposto. Percebamos que quem toma a iniciativa de ir ao encontro não é Levi, mas é Deus quem vai ao encontro. A iniciativa é dele. E aqui se dá o primeiro movimento, que é de Jesus. E Jesus então se movimenta para Levi e diz: segue-me. Seguir Jesus significa: deixe os teus projetos, deixe o teu bem-estar e aceita me seguir.
Aceita este novo, aceita esta novidade. O desafio não é pequeno, é grande. Portanto, deixar sua estabilidade, deixar sua segurança e abraçar a insegurança, o desconhecido, que é Jesus. E interessante que a resposta ela é imediata. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Parece determinado. E o segundo movimento agora é daquele que aceitou o chamado, Levi. A resposta à aceitação do seguimento é preparar um grande banquete. Aqui revela que este cobrador de imposto tinha uma condição social boa, pois fazer um grande banquete para um grande número de pessoas não era qualquer um que podia. E esse cobrador de imposto, portanto, prepara um grande banquete. Certamente pela alegria que o contagiou ao ser visto, chamado, escolhido por Deus. E ali então se encontra na sua casa com este grande banquete preparado para o Mestre e todos aqueles que veem em Jesus a possibilidade da mudança interior. E é isto que acontece. O segundo, terceiro movimento que aparece é dos fariseus e mestres da lei. E a postura destes é murmurar. Murmurar significa não aceito. Significa dizer o que eu estou vendo não é concebível. O que eu estou vendo não deveria estar acontecendo. Tantas vezes assim nos colocamos também, murmuramos, julgamos o comportamento do outro, sem sequer conhecer o motivo, a motivação. Portanto, os mestres e doutores da lei são aqueles que se opõem à postura de Jesus. Não só se opõem, mas condenam a atitude de Jesus. Não esperavam eles a resposta imediata. E aí o quarto e último movimento é do mesmo Jesus, que vai dizer, quando depois da pergunta que faz aos fariseus, porque vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e os pecadores, a resposta será imediata, dada por Jesus. Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os doentes. Os que estão são sadios, não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Jesus está dizendo, eu estou no meio dos doentes e aí para eles foi que eu vim. O doente, o médico que vai ao encontro do doente, não é para que eles permaneçam doentes, mas é para que eles fiquem bons, sarem, recuperem a sua saúde e voltem a ter a saúde, a sua vitalidade. Para isto está Jesus ali, no meio dos cobradores de impostos, não para que eles permanecessem pecadores, mas para ajudá-los a vencer o pecado. E termina dizendo, eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Caríssimos irmãos e irmãs, é este o objetivo do tempo quaresmal. Reconhecer-nos que somos pecadores, mas não permanecer nesse estado de pecado, mas dar passos, como fizera Levi. Ao escutar o chamado de Jesus, imediatamente ele obedece e segue. E assim, Jesus vai ao encontro de todos os doentes. O mal de muita gente na igreja é porque não quer se misturar com os doentes. É porque se acham tão santo, tão puro, que se acham indignos de se misturar com os pequenos. Quando assim nos comportamos, estamos simplesmente dizendo, eu desconheço o Evangelho de Jesus. Seguir Jesus, amados irmãos e irmãs, significa se misturar. Significa ir ao encontro do empobrecido e ao encontro do doente. Mas não para ficar doente com ele, e não para deixá-lo permanecer a doença, mas para resgatá-lo para uma vida nova, para uma vida sã. Rezemos ao nosso bom Deus neste sábado, pedindo a intercessão materna de Maria, que ela nos ajude também
a pôr em prática este sinal tão bonito, tão belo que nos ensina Jesus. Que o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.